8 de outubro de 2014. Portuguesa perde para o Vasco e se afunda na lanterna da Série B. Cruz Maltino é o novo vice-líder da competição. Desfalcado pela seleção, São Paulo recebe o Atlético Paranaense no Morumbi. Depois de 5 meses parado, Fernando Praz volta ao gol do Palmeiras, esta noite diante do Botafogo no Maracanã. Corinthians desafia líder Cruzeiro para voltar ao G4 do Brasileirão. Dono da terceira melhor campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro, Santos, com desfalques e novidades, se prepara para o confronto com o Bahia, amanhã, na Vila Belmiro. Olá, ótima noite de quarta-feira para você. O Gazeta Esportiva começa falando da Portuguesa, que segue em situação complicada na Série B. Ontem a equipe perdeu do Vasco por 1-0 no Canindé e o que já estava ruim ficou ainda pior. O resultado mandou a equipe para a lanterna da competição e só um verdadeiro milagre ou uma hecatombe pode evitar a provável queda da Portuguesa para a terceira divisão. Acompanhe o calvário da Lusa na reportagem de Fernando Gavini. Apesar do grito da torcida, não é fácil mesmo acreditar. Talvez por isso sejam tão poucos os torcedores da Lusa presentes no Canindé. Bem diferente dos vascaínos, que lotaram o setor destinado a eles no estádio. Explicar a diferença de presença de público é fácil. Enquanto o Vasco luta pelo título e para voltar à Série A, a Portuguesa começou o jogo na lanterna por causa da vitória do Vila Nova sobre o Bragantino em Bragança Paulista. E segundo o matemático Tristão Garcia, com 98% de chances de ir parar na Série C. Mas a Portuguesa não vai cair, a Portuguesa não vai cair. Pois é, por incrível que pareça, a situação é tão ruim aqui na Lusa que o clube resolveu apelar para hipnose. Depois de trazer para cá dezenas de jogadores e ver 5 técnicos passando por aqui na temporada sem muito resultado, o clube resolveu contratar o hipnólogo Olimar Tesser para tentar ajudar o time a fugir do rebaixamento para a terceira divisão. Ele é uma pessoa que já conquistou com os times de futebol bons lugares na divisão, já chegou com times como campeão. Estudou para isso, trabalha muito a cabeça da pessoa, ergue a moral da pessoa de lá de baixo, não tem estresse com ele. E foi isso que, quando ele mostrou tudo isso aí em meia hora, eu achei que os diretores deram um chute certo. O duro é que do outro lado não estava um adversário qualquer. Seria preciso vencer jogadores conhecidos como Fabrício, Guinhazu, Pedro Ken, Douglas e Kleber, ainda reforçados por papai Joel Santana, de volta ao comando vascaíno depois de ficar afastado por causa de uma cirurgia de vesícula. Ainda assim, a Lusa conseguiu equilibrar as ações, mas pouco assustou. Não que o Vasco tenha feito um grande jogo, longe disso, mas soube aproveitar bem as chances que teve. Na melhor delas, Marlon cruzou na cabeça de Douglas para fazer 1-0 Vasco. Com a vantagem, os cariocas tentaram administrar o resultado, recuaram e deram espaço para a Portuguesa pressionar. Jocinei assustou o goleiro Jordi. Gabriel Xavier também. Mas a melhor oportunidade foi de Léo Costa, que desperdiçou o cara a cara. Hoje faltou pouco para a gente ter pelo menos o empate. Não aconteceu? Não aconteceu. Não vamos esquecer que nós jogamos contra um Vasco de tradição e um bom time para a Série B. Última colocada, a Lusa venceu apenas 3 vezes em 28 jogos. Faltando 10 rodadas para o final, 12 pontos separam o time do Paraná, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Mais do que hipnose, a Portuguesa precisa de um milagre para não cair. Está na minha mão o grupo. Tudo que a gente pede está sendo feito. Uma hora dessa encaixa. A hora que encaixar, eu vou manter a equipe e o torcedor vai ter a vitória que espera. Espero que isso não seja daqui 3 jogos, 2 jogos, não. Que seja o próximo jogo que a gente tem lá em Minas. Porque era para vir antes também. A burrice foi muito grande. Era para mim vir antes, bem antes mesmo.
Agora quem manda são os diretores e a gente compreende que chegamos numa situação porque já passamos por isso. De quem foi a burrice de não ter te trazido antes? Adivinha? Da direção. Não sei. Mas não é só a direção que traz, não. É coisas que às vezes você deixa de fazer no momento que era mais interessante, né? Uns 5 jogos mais, né? Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. É muito triste ver a Portuguesa nesse estado. Para quem é mais velho, a Portuguesa sempre foi considerada um time grande. Era um dos bicho-papões do futebol paulista nos anos 50. Nos anos 60 também teve o seu brilho, até mesmo nos anos 70, quando ganhou o Campeonato Paulista, em 73, naquela decisão difícil do Armando Marques contra o Santos, título dividido e tal. Desde então, aí a Portuguesa começou a perder espaço. Nos anos 80, nos anos 90, ainda brigou por títulos, chegou a uma final de Campeonato Brasileiro, chegou a semifinais de Campeonato Paulista. E nos últimos 15 anos, de 98 para cá, de 2000 para cá, a Portuguesa ela vem padecendo de péssimas gestões. Assim como aconteceu com os principais clubes do futebol brasileiro, a Portuguesa foi caindo por causa de gestões incompetentes que muitas vezes visavam muito mais o próprio umbigo do que necessariamente o clube. E a Portuguesa está aí, à beira de uma 3ª divisão. Algo que me parece irreversível, Chico. A Portuguesa que foi prejudicada no STJD, mas convenhamos também errou ao escalar o jogador. Até hoje isso está muito mal explicado. Deveria haver uma investigação um pouco mais rigorosa sobre o que aconteceu de fato com a Portuguesa, se ela foi conivente ou não na escalação do Everton, mas enfim, foi punida, caiu para a 2ª divisão e agora está à beira da 3ª. Eu acho, sinceramente e infelizmente, irreversível. Acho que a Portuguesa disputa a Série C no ano que vem, Chico. Bom, Celso Cardoso, boa noite a você, Michele, boa noite a todos vocês. Olha o titio Joel aí, o papai Joel, andando lentamente, né? Ele que operou a vesícula. Eu acho assim, a Portuguesa primeiro que carrega o nome de Portuguesa, né? Já devia ter mudado esse nome há muitos anos, porque a torcida só atrofiou. Olha o Joel caminhando lentamente aí. Tá certo que está em câmara lenta, mas ele operou a vesícula, já tem lá quase os seus 70 e poucos anos, então o cara tem que ir devagar mesmo, né? Mas tá aí, o seu Joel, belo trabalho. Agora, voltando à Portuguesa. A Portuguesa tem umas colônias mais ricas do Brasil, gente. O que tem de português com grana morando no Brasil é uma enormidade. Haja visto o Pão de Açúcar, né? Do Suabilo Diniz, que é descendente de portugueses. Agora, como é que a Portuguesa, com toda essa colônia portuguesa enorme que tem, não consegue juntar esse pessoal e montar um baita time? A Portuguesa tem condições financeiras, se a colônia toda se juntasse, de montar um Chelsea, um time parecido com o Chelsea. Porque dinheiro não falta, é dinheiro limpo, é dinheiro deles, fruto do trabalho desse povo português que não nega fogo para ninguém. Mas não, preferem contratar o Olimar Tesser, né, que tem um método de trabalho que aqui entre nós é questionável, né? É questionável, não é 100% eficaz, né? Ou que nem o Palestra Itália, que por acaso está ligado à colônia italiana, chama o pastor evangélico para ser motivador. Então, quer dizer, e a ciência? Não se faz uso da ciência? Então, a próxima vez que se machucar um jogador em campo, chama o pajé, né? O pajé, sabe o que é o pajé? Aquele cara lá da aldeia? Da aldeia, que vai lá e começa a dançar. O curandeiro entre os índios. Aliás, funcionava muitas vezes, viu, Chico? O que é? Funcionava. Funcionava, lógico. A próxima vez que você quebrar a perna, ou você torcer o seu joelho, vai no pajé. Não vai no... Ele fazer chuva, tá precisando. Não vai no ortopedista, não. Vai no pajé. Quando você tem dor no peito, à beira do infarto, vai na igreja rezar. Então, onde que está a ciência? Cadê a ciência? Vai chamar chuva, viu? A ciência chama-se psicologia do esporte, que aqui no Brasil é tratada com muito menosprezo. E isso que irrita,
Porque a Portuguesa, o Corinthians, o Palmeiras, todos os grandes times já deviam ter um departamento de psicologia dentro do clube. E não tem. Isso ficou muito à vontade, que eu defendo há mais de uma década. Não tem. Então, um departamento de psicologia, aqui no nosso RH tem. Um departamento de psicologia, lógico, toda empresa tem. E o funcionário não é de ferro, o jogador de futebol também não. Tem emoções, tem problemas e precisa aprender a resolvê-los, né? E agora, ensinar a jogar futebol ninguém ensina, viu? Nem Jesus Cristo, se baixar na terra, ensina a cara a jogar futebol. Não, ele ensina. Então, não, mas nem ele. Vai perder tempo ensinando a jogar futebol? Vai ter uma coisa mais séria para fazer se voltar para a terra. Jesus faz milagre, Chico. Mas não, milagre então, futebol não tem milagre mais. Como diz o Rubens Minelli, tem coisa aqui, aí não tem como ensinar o cara a jogar bola. Também, né? Já está apelando para Jesus ensinar a jogar futebol. Vamos supor que Jesus volta. 7-1 da Alemanha? Olha aqui, tudo é possível nesse mundo, eu não duvido mais de nada. Então, volta Jesus. Jesus vai se preocupar com a portuguesa? Claro que não. Vai se preocupar com outras coisas, guerra, fome, sei lá o quê. Vai querer a paz de novo, né? Agora, peraí, vai se preocupar com a portuguesa? Não. Quem tem que se preocupar com a portuguesa é um psicólogo, um psiquiatra, sei lá o quê. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é sobre a complicada situação da Portuguesa na Série B e nós queremos saber, Celso Cardoso, a Portuguesa irá escapar da Série C do Campeonato Brasileiro, sim ou não? Infelizmente não. Chico Lang. Vai escapar? Vai, porque eu acredito ainda nessa colônia portuguesa muito forte, que precisa botar a mão no bolso e ajudar o clube. Agora é hora de ajudar. Mas faltam 10 rodadas para acabar a Série B. Tem que ajudar, tem que ajudar. Vai ajudar, sim, eu acredito. Ou se não, faz uma promessa para Nossa Senhora de Fátima. Mas você acabou de falar que não resolve, aí você quer que faz promessa. Você já viu o cara, o cara está na UTI, aí você chega para o médico, doutor, como é que está o paciente? Ele vira e fala, olha, eu acho bom a senhora rezar para a mulher do cara. Então tem hora que o negócio é só rezando. É o caso da Portuguesa. Eu não creio nas bruxas pelo que elas ai. Pois é. Uma promessa para Nossa Senhora de Fátima e fim. Resolve, né? Bom, a gente quer saber a sua opinião. Acesse o site, vote, o resultado sai no final do programa de hoje. O que vai acontecer com a Portuguesa? Mais 9 partidas completaram a 28ª rodada da Série B. O Atlético Goianiense empatou com o Incasa em 0-0 no Serra Dourada, mesmo placar de Paraná e Oeste no Dorival Brito. Em Lucas do Rio Verde, o luverdense venceu o América de Natal por 2-1. Confira agora os gols dos outros jogos. Fora de casa, a Ponte Preta venceu o Boa Esporte e manteve a liderança da Série B. William Magrão fez contra e definiu o placar em Minas, 1-0. O América Mineiro visitou o Náutico e não tomou conhecimento do time pernambucano, com 2 gols de Gilson no primeiro tempo. E depois, com Renan Oliveira e Obina no segundo, o Coelho abriu 4-0 e garantiu os 3 pontos e a 9ª colocação. Renato Chaves ainda fez o de honra, mas ficou nisso. 4-1 América. Outro visitante que venceu foi o Vila Nova, que fez o primeiro contra o Bragantino com Nenê Bonilha. Na etapa final, Léo Rodrigues aumentou a vantagem do time goiano, 2-0. Gustavo marcou contra e deu uma ponta de esperança ao Braga, mas já era tarde. Vila 2-1. O Ceará empatou em casa com o Sampaio Corrêa e perdeu a chance de entrar no G4. Bill anotou o gol dos cearenses, enquanto que Eloir, de pênalti, deixou tudo igual e definiu, 1-1. O ABC recebeu o Avaí e começou mal a partida. Pablo, de cabeça, abriu o marcador para a equipe catarinense. Só que com 2 gols de pênalti de Rodrigo Silva, um no primeiro tempo e outro no segundo, o ABC conseguiu a vitória por 2-1. O Joinville vacilou em casa e perdeu a chance de encostar na líder Ponte Preta. Danilo Pires fez 1-0 Santa Cruz. E 10 minutos depois, Edgar Júnior fez o dele e decretou o empate. 1-1 e fim de papo. Ô Celso, eu não aguento mais o Flávio Prado. Não. Eu também não, viu? Flávio Prado tá falando toda hora, Michele Janela, não aguento mais ele. Que a Ponte Preta, a minha macaquinha e não sei o que lá. Você acha que essa Ponte Preta vai ganhar esse campeonato de segunda divisão? Finalmente um título. A Ponte depois Preta, de 200 anos. A Ponte Preta às vezes me lembra a Portuguesa também. Sabe, quando você acha que vai, não vai. Você vê, são 100 anos e não tem título, mais de 100 anos e não tem título. Anos, quer dizer, troféu do interior não vale, e aí depois ele vem falar também de basquete.
Mas, sinceramente, acho que a Ponte Preta, por tudo que já fez na história, sabe, finais de Campeonato Paulista, chegou pelo menos 4 vezes, já disputou a semifinal de Campeonato Brasileiro, final de Copa Sul-Americana. Está na hora de ganhar um título. Vou torcer muito para que a Macaquinha termine em primeiro lugar na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu não consigo torcer para a Ponte Preta, cara. Não, por quê? Não consigo, não sei. Mas tem a ver com o Corinthians ali, Chico. Branco e preto, a torcida... Acho que é o Flávio Prado. É o Flávio? É o Flávio que me deixa irritado. Por isso que eu não consigo torcer para a Ponte. Mesmo quando ele fala, é nós, mano. Que é nós, mano, imagina. O Flávio Prado nasceu na Zona Leste por acaso. Ele devia ter nascido em Londres, lá no Palácio de Buckingham. Boa. De tão elite que ele é. Padeço do mesmo mal, viu, Chico Lenga? Porque ele pega um pouco no meu pé em relação ao Celso Cardoso aqui. Bom, se quando voltou ao futebol brasileiro, o Meia Kaká foi alvo de questionamentos de torcedores e de jornalistas também, na China, a popularidade do jogador parece não ter diminuído. Veja como foi mais um dia de preparação da seleção brasileira para o Superclássico das Américas com a Argentina. Vai ter Cacazete no mundo assim lá na China. A popularidade aqui tá alta, né? Eu já tinha... É a terceira vez que eu venho aqui. Quando eu vim com o Real Madrid também foi uma surpresa para todo mundo, porque a popularidade assim tão alta e não sabia o motivo. Mas aí depois eu vim aqui novamente, mas foi mais como turista e realmente o povo chinês tem um carinho especial por mim e eu por eles. Aos 32 anos, Kaká tem 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira, mas estava sem vestir a amarelinha desde 2010. Bom, agora é uma outra fase, uma fase já mais madura, mais experiente, transmitindo algumas outras coisas, sendo um dos líderes desse grupo, né? Então tá legal. Todas as fases eu curti, essa é uma fase nova que com certeza eu vou curtir bastante. Se o time canarinho tem Kaká, a Argentina conta com Messi para vencer o Brasil no sábado às 9h05 da manhã, horário de Brasília, na disputa do Superclássico das Américas, que esse ano será realizado em Pequim. Um jogador que todo mundo conhece, que muitos idolatram e tem muita qualidade, mas no meu caso é mais um jogo, mais um cara que eu vou marcar. Sei também que eu sou bom o suficiente para fazer o meu trabalho, é isso que eu procuro fazer, procuro primeiro olhar para mim, depois pro adversário. Convocado no lugar de Ramírez, o volante Souza nem pensa nos craques da Argentina, se espelha em jogadores brasileiros de sucesso. Tive a oportunidade de jogar com ele, foi o Gilberto Silva no Grêmio, joguei com ele e vi o profissionalismo dele também, é mais um motivo, assim como o Zé Roberto também, que jogou como segundo volante na Copa 2006, são os 2 jogadores que eu tenho também como referência aí e espero trilhar o mesmo caminho que eles trilharam também. A seleção brasileira volta a treinar amanhã e na sexta-feira está previsto um reconhecimento do gramado do estádio Ninho do Pássaro, onde será o jogo contra Nostros Hermanos. Muito bom acompanhar a seleção brasileira num jogo contra a Argentina. É uma nova fase da seleção, quer dizer, ainda não convenceu, é início de um trabalho. A autoestima do torcedor brasileiro tem baixa, mesmo com as vitórias, das primeiras vitórias sob o comando de Dunga, e pega um timaço pela frente, um time que chegou à final da Copa do Mundo, que goleou a Alemanha no primeiro jogo que fez, depois da Copa do Mundo. Para mim é inegável o favoritismo argentino. Mas aí tem outro peso também, né? Que se o Brasil vence, aí ganha moral e pode, de repente, acenar com um bom trabalho na era Dunga. Mas eu não tenho muitas ilusões, Chico, porque você está mudando a seleção brasileira, mas você não mudou a estrutura do futebol brasileiro. Então você pode, de repente, vir a ter um bom time com a sequência do trabalho. Mas não dá para você fazer muitos planos, sonhar alto, porque a estrutura do futebol brasileiro ela continua igual. Quer dizer, então, a sensação que a gente tem é que aquele 7-1 para os dirigentes do futebol brasileiro, para a cúpula do futebol brasileiro, realmente foram obra do acaso. E a gente sabe que não. Então, por conta disso, realmente não dá para você manter um otimismo muito grande, sabe? Em vislumbrar uma seleção disputando o final de Copa do Mundo. Mas dá, na pior das hipóteses,
né, ou na melhor das hipóteses, sonhar com a possibilidade de um time um pouco mais entrosado e um pouco mais competitivo para que possa fazer uma partida com dignidade. Olha, Celso, é o seguinte, os dirigentes do futebol brasileiro são com alguns políticos nossos aqui, são caras de pau. Evidente que sentiram o 7-1, claro que sentiram o 7-1. Como está todo mundo sentindo aí essa eleição do segundo turno na pele. É o grande debate. Veja aí o Jornal da Gazeta, daqui a pouco, depois do nosso jornal, você vai ver que o assunto é esse, não é verdade? Os políticos sentem sim quando erram, sentem sim quando acertam, e os dirigentes também. É que só que os caras são tão atores e atrizes, né? Que ignoram ou fazem de conta que não existiu aquele problema, entendeu? É como se você fosse um idiota, né? E esquecesse da noite para o dia que o Brasil perdeu de 7-1 em Minas Gerais para a Alemanha. Então, quer dizer que sabem sim que o problema é de estrutura, de infraestrutura, mas não mexem. Mexem por quê? Porque não tem ninguém que faça eles mexerem. A seleção não é do povo, a seleção é deles. É de uma entidade chamada CBF, que os clubes dão. Que ganha muito dinheiro, inclusive, com isso. A seleção do Brasil. Então é isso. Então é uma coisa que foge ao nosso alçado. Nós não temos interferência nenhuma nisso. Então a gente só ou bate palma ou vaia. Então, por enquanto, eu estou vaiando. Porque a seleção não merece aplauso. Agora, quem merece aplauso é o Kaká. E é gozado, gente, que depois de tanto tempo que o Kaká fez sucesso, desde os 16 anos, ele continua bonitão, ganhou a eleição do jogador mais bonito do campeonato no Mesa Redonda, foi ao debate que nós fizemos domingo passado, e foi para a China. E olha o sucesso que esse rapaz está fazendo lá. Então, tá aí. Futebol, o cara quando é bom, é bom. E ele continua jogando um bolão. Hoje, para mim, é um dos melhores jogadores do Brasil. Está aí calando a boca do seu Filipão. Muito bem, vôlei passa fase, passa adversário e a seleção brasileira continua dando show no Mundial Feminino da Itália. Jogando em Milão, a capital da moda, as meninas do Brasil desfilaram em quadra contra a China em partida válida pela estreia da terceira fase da competição. As comandadas de José Roberto Guimarães derrotaram as chinesas por 3-0 com parciais de 25-19, 25-16 e 25-15. As bicampeãs olímpicas seguem invictas na luta pelo título inédito e deram um passo importante rumo às semifinais. O Brasil assumiu a ponta do Grupo H e enfrenta a República Dominicana nesta sexta-feira ao 12h30. No Grupo G estão Itália, Estados Unidos e Rússia. As duas primeiras seleções de cada lado avançam para as semis. Bom, muito bem, visitem os nossos blogs no site gazetesportiva.net, o blog do Celso Cardoso. Na cara do gol. O blog do Chico Lang. E tenho dito. E o meu blog, Bela Jogada, hoje tá certo? será devidamente atualizado por conta da rodada. Eu também vou atualizar o meu blog, que eu estava de férias, e quero mandar um beijo para o Marcelo Guilherme dos Santos, de Itaquera, São Paulo, que assiste o programa, o Valdemar, que tá ligadinho, e o Wesley de Souza e a tia Dona Jandira, que faz aniversário hoje. E olha, Magrão, já está aberta a votação para a 11ª edição do Troféu Mesa Redonda, hein? Acesse o site, você que está em casa, troféumesaredonda.com.br, e escolha aqueles que são os melhores jogadores do Brasileirão, na sua opinião. Em dezembro, você fica sabendo quem foram os vencedores na mais bela festa do futebol brasileiro, o Oscar do futebol brasileiro, que é o Troféu Mesa Redonda. E mais uma vez, a Baltec e a Lux Color estão conosco no Troféu Mesa Redonda, fazendo uma festa maravilhosa. Viva a Baltec e viva a Lux Color! O assunto agora é o Brasileirão. 7 partidas hoje, 3 da manhã, completam a 27ª rodada. 3 jogos começam às 7h30. No Maracanã tem Botafogo e Palmeiras. O São Paulo recebe o Atlético Paranaense no Morumbi e no Couto Pereira jogam Coritiba e Criciúma. Às 9 horas no Barradão, o Vitória enfrenta o Goiás. Às 10 horas jogam Cruzeiro e Corinthians no Mineirão, Grêmio e Sport em Porto Alegre e o Figueirense encara o Flamengo no Orlando Scarpelli. Amanhã, 2 partidas começam às 7h30. Fluminense e Atlético Mineiro jogam no Maracanã. Na Vila Belmiro, o Santos enfrenta o Bahia. E fechando a rodada, a Chapecoense recebe o Internacional às 8h30 na Arena Condá. Muito bonitinhas as artes aí. E cheio de desfalques, mas querendo aproveitar a boa campanha deste segundo turno, o Santos promete ir para cima do Bahia amanhã na Vila Belmiro e quem sabe ficar ainda mais perto de uma vaga no G4. O repórter Alexandre Silvestre esteve no CT Pelé acompanhando mais um treino do Peixe. O Santos reapareceu bonito. É o dono da terceira campanha mais competente do segundo turno do Campeonato Brasileiro. 4 vitórias,
um empate e 2 derrotas nas últimas 7 rodadas. Estaria no G4. Porém, na soma geral, o Peixe é o 8º colocado, 4 pontos atrás do 4º na tabela, o Atlético Mineiro. O problema é que o adversário de amanhã, apesar de estar lutando para fugir do rebaixamento, 3 pontinhos apenas acima da zona da degola, o Bahia, contando somente o retorno, hoje seria o vice-líder do campeonato. Acho que é um jogo de 6 pontos, né? Eles estão na nossa frente, acho que nosso objetivo é ser campeão desse segundo turno. Estão na nossa frente no segundo turno, né? Para o duelo contra o Bahia, quinta-feira na Vila Belmiro, o Santos tem desfalques. Robinho na seleção principal, Alisson na seleção olímpica e Mena na chilena estão fora. Aranha e Thiago Ribeiro com problemas musculares são dúvidas. Quem volta de suspensão é o meia Lucas Lima. A gente está me cobrando para não tomar amarelo bobo, por não estar fora. Então acho que infelizmente não deu para estar no Flamengo, mas acho que quem entrou muito bem. No treino tático de ontem, o professor Anderson Moreira escalou a seguinte equipe titular: Vladimir no gol, Cicinho, Dracena, Brás e Caju na defesa, Arouca, Souza e Lucas Lima no meio de campo, Giovânio, Damião e Patito Rodrigues no ataque. Gabigol, o artilheiro do Santos na temporada, ficou entre os reservas. Ele está trabalhando, está tranquilo, acho que ele sabe do potencial dele. A gente também confia muito nele, sabe que ele faz gol, que ele é um jogador diferenciado, então tem todo o nosso apoio. Já no finalzinho da atividade, troca-troca. Leandro Damião por Gabriel. Com o Damião a gente ganha uma referência, eu acho, ali na frente para estar disputando a primeira bola sempre. E acho que com o Gabriel acho que o time fica mais rápido. No futebol, como na vida, como na natureza, numa fração de segundos, tudo pode mudar. O ex-presidente do Santos, Luiz Álvaro Ribeiro, vai apoiar a candidatura de Fernando Silva, que era o homem forte do futebol do Santos no primeiro mandato de Laor. O anúncio da chapa aconteceu no mesmo dia em que o UOL publicou provas de que o jogador e o pai dele, o pai de Neymar, ignoraram o Santos e deram valor relativo aos direitos da transferência para a família do atleta. Assim, os pais de Neymar embolsaram mais de 40 milhões de euros, enquanto o clube ficou com apenas 17 milhões. Segundo os documentos apresentados pelo site, Neymar já tinha recebido um adiantamento de 10 milhões de euros do Barcelona e assinado uma minuta preliminar de contrato de trabalho com o clube espanhol. Ou seja, o então craque santista jogou a final do Mundial de Clubes já tendo um compromisso firmado e recebido uma fortuna do adversário. Como é que seria a cabeça de vocês enfrentando o seu novo patrão, que estava pagando um dinheiro impensável 3 anos antes do término do contrato? Obviamente, é presumível que ele tenha sido abalado com essa desagradável posição de ser um quinta coluna contratado pelo adversário e jogando com as cores do Santos. A negociação contraria as leis da FIFA, que diz que um jogador só pode assinar um pré-contrato 6 meses antes do fim do seu contrato em vigência. Mas Neymar acertou com o Barcelona 2 anos e meio antes do fim do seu vínculo com o Santos. O pai do jogador se defende dizendo que tem uma carta datada de 8 de novembro de 2011, em que Luiz Álvaro Ribeiro autorizava o atleta a começar a conversar com clubes interessados em sua contratação. Mas as provas publicadas pelo UOL mostram que as tratativas para a transferência começaram antes mesmo da assinatura do documento pelo ex-presidente. Eu não tive dúvida nenhuma, porque era sinal óbvio. Se eu dissesse não pode conversar com ninguém, eu tinha que casar com o pai do Neymar, tomar banho junto, dormir junto, porque como é que eu vou policiar com quem que ele conversa e a que horas que ele conversa? Então, essa carta não tem nenhuma expressão jurídica e não gerava nenhum comprometimento do Santos. Ao contrário, ela insiste que respeitado o contrato assinado em vigor com o atleta até o seu final. O Barcelona comprou o nosso melhor jogador
um mês antes da final do Mundial. É como se o Santos tivesse comprado o Messi e o Messi entrasse em campo vendido para o Santos. Entendeu? Isso esportivamente requer uma atitude drástica por parte da FIFA. E o Santos é que tem que requerer. O caso é polêmico e ainda vai dar muito pano para manga. Fernando Silva fala das ações que pretende tomar se for eleito presidente. O curioso é que a chapa é de oposição, mesmo tendo o apoio do último eleito. Laor rachou com Odílio Rodrigues, o vice que assumiu o cargo depois de sua renúncia. E a contratação de Leandro Damião por 42 milhões de reais é o principal motivo pelo qual o ex-presidente deixou a situação para apoiar Fernando Silva. Só que nós estamos com o medalhão, o figurão, na nossa folha de pagamento, comprometendo o fluxo de caixa, comprometendo o orçamento futuro, porque nós temos que pagar esse fundo em 2017, o valor integral de 42 milhões, nos custa entre salário e juros do capital alguma coisa próxima de R$1 milhão, e não há time que resista. Tem um jogador que não marca gol, um centroavante que não pula mais do que 10 centímetros do solo, ganhando essa verdadeira fortuna. Vamos torcer para o Leandro Damião, a partir de amanhã à noite, começar a fazer gols, ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro e que no final do ano ele valha pelo menos 10 milhões de euros e o nosso prejuízo seja só de 4 milhões de euros. Bom, antes de mais nada, é bom dizer, como chefe de reportagem, que o outro lado, as outras chapas do Santos que estão saindo para a eleição também têm o direito de pedir e chamar a nossa reportagem, que nós vamos ouvir a respeito de tudo, né? É bom, antes de mais nada, deixar isso bem claro, que foi convocada uma entrevista para se falar do Neymar, fomos lá, e foi o lançamento de uma chapa, né, a candidatura das próximas eleições do Santos. Então, o outro lado também está aberto para essa situação. Agora, se eu entendi, o Laor pode até ter tido boa fé, né, em dar uma carta ou autorizar o pai do Neymar a negociar e dizer agora que não teve valor jurídico, lógico que tem. Se ele é presidente do Santos e dá uma carta para o cara dizendo que ele pode negociar o filho, como que não... Essa carta, claro que vale. É tudo, né, muito nebuloso. É tudo muito nebuloso, mas tá na cara que vale. Pode ter sido até feito de boa fé. Ele achava que ia dar tudo certo, que o pai do Neymar não ia usar a carta. Até pode até ter pensado isso, mas ele foi inocente se ele fez isso. Foi um ato inocente por parte do presidente do Santos, o Laor. Então, evidente que deu milho para bode, né? Bom, no São Paulo, a expectativa gira em torno do mistério do técnico Muricy Ramalho, que não divulgou a equipe que vai entrar em campo para enfrentar o Atlético Paranaense no Morumbi. Confira agora a reportagem de Adriano Dolfi. Não dá para dormir no ponto, mas dá para fazer um certo mistério quanto à escalação da equipe. Sem Kaká, só Muricy Ramalho sabe se Luiz Fabiano será um dos 11 que começa o jogo de logo mais à noite. Essa é uma questão que ainda a gente está meio em dúvida. O Muricy deixou em aberto ainda. Quem vai ter a possibilidade tanto de eu entrar no meio como entrar na lateral também. Ele está tendo um pouco de dúvida, está pensando um pouco mais. Certeza é que sem Souza na escalação, o meia Hudson terá a terceira oportunidade na equipe. A tendência é que com a sequência de jogos o ritmo de jogo melhore e a qualidade também, o rendimento do jogador melhore. E a minha intenção é essa, buscar o meu melhor rendimento, a minha melhor performance durante os jogos, atuando sequentemente. Já Paulo Miranda, utilizado na lateral nos últimos jogos, vai para a zaga. Tenho que estar trabalhando todos os dias, procurando o meu espaço, né? Então, como a gente já jogou de lateral, isso daí é bom para o jogador. Então, quando o professor precisa, durante a partida, lógico que você está à disposição ali para estar podendo corresponder. Entre certezas e incertezas, a partida contra o Atlético preocupa, por causa da posição do time paranaense na tabela. O time perdeu pontos importantes em casa, por exemplo, contra times em situação parecida, como o Criciúma e a Chapecoense. Às vezes pode até haver um relaxamento, às vezes você conquista uma grande vitória contra um grande time, um time que está na parte de cima da tabela, isso
dá uma autoconfiança muito grande para o time. A equipe está muito bem focada, a equipe veio de 4 derrotas, conquistou apenas uma vitória no último jogo. A gente precisa dar uma sequência de vitórias daqui para frente, então vai ser um jogo considerado de grau de dificuldade, igual foi contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Eu acho que esses times considerados pequenos, né, quando vem jogar contra São Paulo, cada jogador desses times aí acaba tendo algo a mais, né, para jogar contra São Paulo. Então, é onde que vem complicando um pouquinho a gente aí, mas durante a semana aí a gente sabe que vai ter esse jogo difícil contra o Atlético Paranaense. Então, basta a gente se impor dentro de casa para a gente não ter mais esses tropeços aí. São Paulo 7-0 no Atlético Paranaense. Pode escrever. Daqui a pouquinho, o Maracanã será palco do duelo de 2 gigantes do futebol brasileiro que vivem situação delicada na Série A. O Botafogo recebe o Palmeiras e tenta arrumar a casa depois de 4 importantes jogadores serem dispensados pela diretoria. Quem tem que se virar com as peças que sobraram é o técnico Wagner Mancini. Veja como ele preparou o fogão para o duelo. Bebeu água! Tá com sede? Olha, 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 água mineral, água mineral. Água para apagar o incêndio do Botafogo. O problema é que nem mesmo esse líquido tão precioso pode amenizar a situação do clube da Estrela Solitária. Mas uma vitória contra o Palmeiras daqui a pouco, às 7h30 no Maracanã, ajuda em muito a vida do treinador Wagner Mancini. Muita gente diz que é um jogo de 6 pontos. Eu acho que é um jogo de 18 pontos. Porque nas nossas contas a gente acha que o Botafogo vai ter que somar daqui até o final do campeonato 18 pontos, né, se não tiver necessidade ainda de mais, ou dependendo de como for o campeonato, mas na média eu acho que vai ficar em termos de 18 pontos. Então, se a nossa projeção é 18 pontos, cada vitória representa os 18 pontos. A gente não pode pensar diferente. A partida é tão importante que até o presidente do clube, Maurício Assunção, esteve no treino de ontem. E além da ajuda do mandatário, Mancini conta com o apoio dos torcedores. A chance que nós temos de jogar no Maracanã ao lado do nosso torcedor, acho que tem que ser o ingrediente mais forte para a gente iniciar a reação para sair dessa zona desconfortável. Outro grande reforço do Alvinegro Carioca deve ser a presença do atacante Jobson, ao menos no banco de reservas. O Botafogo hoje, ele precisa muito mais do Jobson do que o Jobson do Botafogo, porque nós estamos numa situação onde ele, há alguns anos atrás, viveu isso no Botafogo, foi o responsável pela saída do Botafogo da zona de rebaixamento, e hoje a gente vive uma situação semelhante. O torcedor deposita no Jobson muita confiança e sabe que ele é uma pedra que tem que ser ainda lapidada, embora já tenha uma certa idade, mas é uma pedra ainda que pode virar mais valiosa do mercado. Em 2009, Jobson ajudou o Botafogo a se livrar do rebaixamento. Fernando Praz, Lúcio, Wesley, Valdívia e Henrique juntos. Faz tempo que o palmeirense não vê esses 5 jogadores em campo, hein? E é neles que o torcedor deposita as esperanças para não ter um final de ano no sufoco. O repórter Felipe Sboril acompanhou o último treino do Verdão antes do jogo com o Botafogo. Dorival brinca com a bola, faz embaixadinha, chuta, se diverte. Parece que está tudo bem. Só de ficar uma rodada longe da zona de rebaixamento dá para esfriar um pouco a cabeça. Mas ainda tem coisa que tira o sono do professor palmeirense. A regularidade me tira o sono, porque se nós analisarmos a nossa campanha, nós vamos ver que temos alguns resultados esporádicos. E isso, para uma equipe, para um campeonato tão longo como o nosso, a regularidade ela é fundamental, e as boas e melhores campanhas, todos sabem que precisam de resultados tanto dentro como fora. Você precisa encontrar um momento como esse, e o Palmeiras precisa viver novamente com essa zona de estar tentando visualizar um novo momento no campeonato. Esse foi o principal problema do Palmeiras no campeonato. Talvez seja porque o time não consegue ser o mesmo nas rodadas. São muitas contusões, suspensões, e isso atrapalha demais. Primeira escalação do Palmeiras em janeiro e a última escalação. Talvez nós
tenhamos tido aí 2 ou 3 atletas agora com a volta do Wesley que iniciaram o ano jogando. Então é para vocês verem as dificuldades que você tem, até porque futebol você não adquire conjunto comprando da noite para o dia, você não busca numa prateleira, ao contrário, você tem que manter um elenco atuando e trabalhando intensamente para que você possa alcançar tudo isso. Não tem problema não. Para o jogo de hoje contra o Botafogo, Dorival terá novidades. Com o retorno do goleiro Fernando Praz, confirmado pelo técnico Dorival Júnior, a equipe do Palmeiras volta a ter um líder no gol. Na defesa já possuía Lúcio, no meio-campo Wesley e Valdívia. Assim, o time fica mais forte e experiente para enfrentar o Botafogo. Eu acho que mais uma liderança importante. Por quê? Porque nós temos alguns jogadores que têm uma liderança natural. É o caso do Lúcio. E hoje uma condição que talvez aí estivesse um pouco adormecido até pelo momento, pela situação, mas o Valdívia também tem chamado para si essa responsabilidade e isso tem sido importante. Tão importante, Dorival, que uma vitória hoje contra o Botafogo pode fazer você colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, tranquilo. Meus amigos, o resultado de hoje à noite será 7-0 para o Palmeiras. Aleluia, amém. O todo-poderoso Cruzeiro se prepara para fazer mais uma vítima. Será? Daqui a pouco a equipe encara o Corinthians do Chico Lang no Mineirão, que mais uma vez vai ficar lotado. Confira o último treino da equipe. O Cruzeiro terá alguns desfalques para a partida de logo mais às 10 da noite contra o Corinthians no Mineirão. Everton Ribeiro na seleção brasileira, Ricardo Goulart contundido e Dedé suspenso são os problemas do técnico Marcelo Oliveira. Léo volta à defesa e Marquinhos vai ganhar oportunidade no ataque. A dúvida fica para o meio de campo. Alisson, Marlone e Dagoberto brigam por uma vaga. Tem opções aí e quem que ele colocar tenho certeza que vai estar preparado para fazer o seu melhor e ajudar o Cruzeiro a vencer, se Deus quiser. O Corinthians também vai para o jogo desfalcado. Elias e Gil na seleção brasileira, Guerreiro na peruana e Lodeiro na uruguaia estão fora. Nem por isso o elenco cruzeirense acredita que terá vida fácil. Uma equipe grande, uma equipe que tem jogadores de qualidade, que provavelmente também deve ter um plantel também de qualidade, que jogadores que virão também têm bastante qualidade. Tende a ser um jogo difícil, um jogo bem disputado, né? Pela qualidade, pela grandeza dos dois clubes também, um jogo bom, né? E a gente espera fazer um excelente jogo. Independentemente dos jogadores que estiverem em campo, os corintianos devem se preparar para enfrentar um adversário com muita intensidade, repetindo a tática empregada pelo Cruzeiro na partida contra o Internacional no último sábado. Esse é um dos fatores mais positivos que a gente tem, né? Esse espírito, né? Essa intensidade no começo do jogo, de todo mundo estar marcando e a gente foi muito feliz, né? Foi que a gente entra com essa mesma pegada aí, para mostrar também a nossa força dentro do Mineirão, né? Com o apoio do torcedor, para que possamos mais uma vez aí fazer uma boa partida e conseguir a vitória, que é o nosso objetivo. Hora de falar do Corinthians. O jogo de daqui a pouquinho é contra o Cruzeiro, mas o principal assunto do último treino foi com relação ao futuro do técnico Mano Menezes. Reportagem Osmar Garrafa. Mano Menezes evitou polemizar a declaração dada pelo presidente Mário Gobi de que o técnico do Corinthians para a temporada 2015 será de responsabilidade do próximo presidente, que será eleito só em fevereiro do próximo ano. Lembrando que o contrato de Mano se encerra ao final dessa temporada. Qualquer especulação gera, né, um tipo de sentimento que a gente não sabe as consequências. E acho que é bom tratar essa questão toda com respeito, porque nós também queremos ter muito respeito com o Corinthians e estamos envolvidos em 2 competições. E essas 2 competições, seus resultados vão influenciar diretamente no próximo ano do Corinthians. O Conselho não quis antecipar a eleição e deixou que o Corinthians chegue em janeiro para definir o seu técnico, a sua comissão, o seu elenco, e é provável, pelo menos é o desejo do Corinthians, estar na Copa Libertadores da América. Esse quadro político pode atrapalhar o Corinthians na próxima temporada, independentemente de você ser ou não o técnico?
Bom, o Corinthians já passou por situações como essa, né? E me parece que é bom deixar as coisas em seus devidos lugares, porque logo, logo, a situação provavelmente se clareia mais entre as pessoas que vão disputar e uma conversa entre as partes envolvidas estabeleça uma realidade mais objetiva. Eleições e renovação de contrato à parte, Mano está preocupado com o jogo desta noite contra o líder Cruzeiro em Belo Horizonte. O Cruzeiro está sendo uma equipe muito difícil de ser batida. Só perdeu um jogo na sua casa, aí foi o jogo para o Atlético, que foi o clássico. Então isso dá uma dimensão do grau de dificuldade que nós vamos ter. Se o jogo contra a Raposa será complicado, será que Mano Menezes tem a receita de como enfrentar e ser bem-sucedido dentro de campo contra o virtual campeão brasileiro? Há várias maneiras de se jogar e se conquistar vitórias no futebol. Você precisa escolher uma que se adequa melhor à sua equipe, mas vai ser muito importante executá-la bem. Mas é aí que está mesmo o desafio, né? No grau extremo da dificuldade, você dá respostas boas, é assim que as equipes se constroem. Se não for o suficiente para esse campeonato, pode ser algo marcante para um enfrentamento aí na frente, que pode acontecer pela Copa do Brasil. Então, essas coisas, né, significam muito para as equipes e nós vamos atrás disso. Quanto à equipe para a partida desta noite, Michele, o técnico Mano Menezes tem muitos problemas. Não poderá contar com Gil e Elias, que estão na seleção brasileira, Guerreiro na seleção peruana e Lodeiro na seleção uruguaia. Além disso, Ralf viajou com a delegação, mas depende de um teste momentos antes da partida. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Acho estranho quando no Brasil ainda, sabe, causa espanto você, de repente, negociar com outro treinador. Então, nós tivemos recentemente um exemplo no Bahia, que o Rio Hawks, o Bahia já tinha anunciado o Guardiola 6 meses antes. Isso não impediu que o Bahia fosse campeão da Liga dos Campeões com um treinador que ia sair no final do contrato. Isso faz parte do profissionalismo e está na hora do futebol brasileiro se modernizar também nessa questão, Chico. É verdade. E outra coisa, o Mano Menezes é um grande treinador, de repente ele até fica. Né? De repente ele até fica, se a gente fecha com outro time, né? Ele até fica. Então, eu acho que ele fez uma boa reformulação no Corinthians, montou uma base boa. Se ele não ficar, ele deixa uma base pronta para o próximo. Isso que é legal, ter sequência ao trabalho. Agora, o jogo de hoje, Celso, é assim. O Corinthians é um time danado de você acertar resultado. Quando você pensa que o time vai ganhar, ele perde. Quando você pensa que ele vai perder, ele ganha. Então eu digo de boca cheia, volta para mim, tira o mano daí, o Mário Gobi daí, meu amigo Mário Gobi. O Mário Gobi pode deixar se quiser. Corinthians 7-0 no Cruzeiro, lá no Mineirão, os caras largam a mão de ser besta. Vão lembrar da Alemanha. Bom, resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. A Portuguesa vai escapar da Série C do Campeonato Brasileiro? Não, 58% dos votos. O programa de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 6 da tarde. Fique agora com o Jornal da Gazeta, Estela Gontijo, Gabriel Cruz. Uma boa noite. Tchau. Nós nos vemos daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já. Estela Gontijo que torce pro Cruzeiro, hein? Tchau.